Então, vamos à nossa manutenção. Aqui esse alongamento já está há mais de 15 dias. Pode ver que ele já deu uma perdida de formato. A curvatura chegou a abrir um pouco. Olha só como perdeu a curvatura. Ficou estranho na frente. Então, nós vamos fazer aqui um procedimento para recuperar essa curvatura também, tá? Antes de mais nada, eu vou fazer uma demonstração aqui de algo que as meninas têm muita dificuldade. Quando a cliente chega para manutenção, a unha natural dela já cresceu por baixo do alongamento também. E aí, a gente vai fazer a remoção com a broca fina de cerâmica. Você pode estar fazendo essa remoção com a broca fina de cerâmica ou com uma de tungstênio, tá? E o que você vai fazer? Você vai puxar a pele do dedo para trás, como eu estou demonstrando ali, ó. O meu polegar tá puxando para trás a pele do meu dedo para que eu possa entrar ali com a broquinha de forma que eu não machuque a minha cliente, tá? Por que a gente faz essa remoção? Essa remoção é também uma questão de higiene, né? Porque a unha natural, quando fica ali por baixo do alongamento, ela acumula muita sujeira, fica bem sujo. E também porque a borda livre de crescimento da unha natural, ela é flexível. Ou seja, conforme a unha natural cresce, ela vai se desprender do alongamento, porque essa pontinha dela é flexível. Então, para que não haja um descolamento ali que vá causar infiltrações, o ideal é que a gente faça a remoção por baixo. Se você tentar fazer essa remoção por baixo com uma broca diamantada, talvez você não vá ter um resultado bom, não vai ter um resultado 100%, tá? Porque a broca diamantada, ela é mais leve, ela não tem a mesma abrasividade que uma broca de tungstênio ou uma broca de cerâmica. Por esse motivo, a gente precisa estar usando essas broquinhas que são um pouco mais pesadas, né? E que vão estar fazendo essa remoção com eficácia. Beleza? Ó, ela sai removendo todo o excesso de unha por baixo. E olha como que fica grande. Essa unha aqui tá imensa por baixo do alongamento e a gente tem que fazer esse processo de remover ela todinha, tá? Ah, Karine, mas a minha cliente falou que quer que a unha natural dela cresça por baixo do alongamento, porque depois ela quer tirar o alongamento e manter a unha natural dela. Então você avisa para sua cliente que a unha natural dela só está crescendo e ficando grande por baixo do alongamento, porque ela tem o alongamento por cima para dar proteção a ela. E depois que ela remover o alongamento, a unha natural dela não vai se manter grande por muito tempo. A unha natural dela vai quebrar, porque o que está dando proteção para a unha dela é o alongamento. Você pode sugerir que a sua cliente faça uma blindagem, um banho de fibra, um banho de gel, da maneira que você preferir chamar aí. E aí ela vai conseguir estar utilizando a unha natural dela com a capa de gel por cima, que vai também estar dando uma proteção. E não removendo a unha natural por baixo do alongamento, você tem que ficar de olho na sua cliente, tá? Você tem que mandar mensagem, você tem que perguntar se está tudo bem, porque pode haver o descolamento, como eu mencionei. E já tivemos uma aula aqui falando a respeito dos descolamentos e os riscos que ele pode causar, tá bom? Pronto, agora vamos para a próxima etapa. Agora eu vou iniciar o afinamento do meu alongamento utilizando a lixa mandril. A lixa mandril tem refis que são trocáveis, tá? Você consegue trocar essa lixinha vermelha. Essa que eu tô utilizando é de gramatura 80, ou seja, é uma lixa bem grossa, bem pesada. Ela vai afinar o alongamento muito rápido, mas você precisa ter muito cuidado para não escapulir da sua mão, não machucar a cliente e também não aquecer demais a unha da sua cliente. A gente trabalha sempre com a lixa deitada
Eu não inclino ela para cima da unha, trabalho com ela deitada e também não mantenho ela parada muito tempo no mesmo lugar. No caso aqui, eu estou fazendo em mim, mas se você estiver aí fazendo em uma modelo ou uma cliente, você já tenha atenção a esses detalhes. Vá sempre movimentando a broquinha de um lado para o outro. Após afinar toda a estrutura do alongamento, eu vou precisar refazer a curvatura aqui desse alongamento. Eu vou utilizar uma lixa manual de uso pessoal meu. Importante não estar utilizando a lixa manual na unha de várias clientes, tá? Já conversamos aí em outra aula a respeito da contaminação cruzada. Essa aqui é uma lixa de uso pessoal. A gente sempre utiliza o lado arredondado na área da cutícula, tá? Não é o lado quadrado, é o lado arredondado. E como essa lixa aqui já tá bem gasta, não tem problema você fazer as ranhuras com ela. Você não poderia fazer se ela tivesse muito nova, muito cortante. Aí ela seria muito abrasiva. Como ela já tá mais gasta, não tem problema nenhum. Tirei o pozinho aqui da minha unha e agora eu vou vir com o algodão prensado e álcool 70 para fazer a asepsia dessa unha. O álcool 70, ele tem 30% de água, tá? Então, ele pode levar mais tempo para evaporar do que um PrEP. Após o álcool 70, eu já aplico o desidratador na área de crescimento da minha cutícula. Após respeitar o tempo de ação desse produto, eu vou vir com o meu primer, tá? Ó, apliquei ali na área de crescimento também, que é a área que precisa da ação desse produto, e aguardo alguns segundinhos antes de aplicar o meu gel base. Aqui a gente está fazendo o preparo na manutenção, igual a gente fez o preparo para aplicar o alongamento, tá? Agora eu já vou vir aqui com o meu gel base, começo aplicando da metade da unha para baixo, para não fazer acúmulo na área da cutícula. E depois, levemente, vou levando lá para cima, tá? Sempre respeitando o distanciamento de 1 milímetro. Se cair na cutícula, limpa antes de levar para a cabine. Vou colocar a unha aqui na cabine por 30 segundos. Voltando da cabine, vou pegar a minha misturinha de gel, uma pequena quantidade, e vou passar sobre essa unha. Esse meu alongamento aqui, ele perdeu o formato. As laterais está faltando produto. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um pouquinho de fibra ali nas laterais. Porém, se o seu alongamento não está faltando nada nas laterais, você não precisa colocar fibra, tá? Essa etapa você pode pular caso o seu alongamento esteja perfeito nas laterais, mas o meu aqui está faltando, então por isso eu preciso fazer um pouquinho desse preenchimento. Não preciso colocar a fibra sobre a unha toda, posso colocar ela apenas nas laterais que tá faltando, ó. O meu alongamento não tá indo rentinho ali na lateral do dedo como é para ir. Ele tá mais para frente, isso não pode acontecer. Senão ele vai ficar muito estranho, muito feio. Então eu vou fixando a fibra com o meu próprio gel pink, tá? Abro ela um pouquinho para que ela preencha ali corretamente essas laterais. E vou analisando a quantidade de fibra que eu preciso para estar solucionando esse problema. Vou fazendo essa aderência com o próprio palitinho de madeira. Não preciso usar outro equipamento para estar fazendo essa fixação aqui. Isso já é o suficiente, tá? Aqui eu estou aplicando a fibra de pouca em pouca quantidade para não ficar muito bagunçado, para não dar aqui muito problema, tá? Para ficar tudo bem organizado direitinho. Então, eu vou aderir essa fibra dos dois lados, tá? Coloquei de um lado, agora vou também colocar do outro.
porque os dois estão precisando desse preenchimento. E depois de ter feito essa aplicação, eu vou levar essa unha na cabine por 15 segundos. Depois de voltar da cabine, essa unha fica assim. Agora eu vou fazer o corte dessa fibra para deixar ela no mesmo tamanho do meu alongamento. E em seguida vou hidratar essa fibra com o gel. Se eu não hidratar essa fibra, eu não consigo fazer a minha curvatura, tá? Por isso, então, a gente vai vir aqui com a nossa misturinha de gel para estar aplicando nessas duas laterais. Ó, peguei uma quantidade mínima, bem pouca mesmo. Ó, passo aqui nessa lateral, na outra também. Por baixo, tá? É importante que essa fibra esteja bem hidratada de todos os lados. Agora eu vou vir aqui hidratar o outro lado. Essa fibra nas laterais vai impedir que o meu alongamento fique faltando nos cantos, fique cheio de dentes. Assim ele vai ficar com um aspecto lindo, como se eu tivesse acabado de aplicar esse alongamento. Vai ficar com um aspecto totalmente novo. Depois de estar fazendo todo esse processo de hidratação, eu vou deixar essa unha ir para a cabine por cerca de 20 segundinhos, tá? 20 segundos porque eu estou utilizando o gel da XD. Isso depende do seu gel e também da sua cabine. Vou colocar na cabine para depois poder voltar e curvar. Voltando da cabine com o alongamento ainda quente, eu vou colocar a minha presilha de metal, tá? A presilha de metal, ela tem mais pressão do que a presilha de acrílico. E para ter um resultado ainda melhor, eu vou utilizar a técnica da presilha em cima, presilha embaixo. Ó, eu já coloquei essa presilha por cima e agora eu vou colocar outra por baixo. Isso vai aumentar a pressão e fazer com que esse alongamento curve melhor. Depois vou voltar com a mão aqui para a cabine por mais cerca de 15 segundos. Depois de tirar a mão da cabine, ó, eu dou mais uma pressionadinha nas presilhas e aguardo um pouco o alongamento esfriar, tá? Eu não posso tirar a mão da cabine e já tirar as presilhas imediatamente. Eu preciso esperar alguns segundos. Ó, você já consegue ver que já se formou ali uma curvatura legal. Agora que eu já esperei alguns segundos, eu posso tirar. E olha só o resultado. Essa unha agora já tem uma curvatura. Agora eu já vou fazer meu ponto de tensão com uma quantidade maior de gel, ó, vou empurrando para as laterais, vou empurrando para a área da cutícula, espalhando esse gel com bastante leveza, tá? Ó, vira a unha de lado, olha como tá ficando, é importante analisar a unha por todas as laterais. Observe por todos os lados, tá? Ó, deixa ela bem ajustadinha direitinho. O mais nivelada possível. Quanto mais nivelado você deixar esse gel, ó, como é que ele fica perfeito. Quanto mais nivelado você deixar esse gel, menos trabalho você vai ter no lixamento técnico. Vou colocar essa unha na cabine por 30 segundos, tá? Viro ela um pouquinho de cabeça para baixo, para o gel concentrar nos pontos certos, né? Ponto de tensão triângulo, como eu ensino no método alongamento de ferro, no curso completo. E aqui você pode ver como é extremamente rápida a construção do ponto de tensão utilizando esse método, tá? Ó, vou colocar a presilha em cima, a presilha embaixo mais um pouquinho. E vou colocar na cabine por mais 10 segundos. Pronto. Se eu não tivesse que refazer a curvatura, né? Se a minha curvatura não tivesse
tão aberta, o que eu iria ter feito? Eu iria apenas ter feito o preparo da unha natural e após aplicar o gel base eu já teria vindo direto fazer o ponto de tensão. E só no ponto de tensão eu poderia ter colocado a presilha, mas como a curvatura estava muito aberta, eu precisei estar fazendo uma camadinha mais fina de gel antes para poder estar acentuando a curvatura. Fiz a limpeza da goma dessa unha com algodão prensado e álcool 70 e agora eu vou até começar aqui fazendo meu lixamento de base e laterais, tá? Vou utilizar a lixa manual para isso, vou utilizar muito rápido, tá? E já logo vou vir com a minha broquinha diamantada para me ajudar a acentuar ainda mais essa curvatura. Por que eu estou utilizando essa broca fina de cutícula diamantada para fazer a curvatura? Porque o dedo mindinho, ele é menor, ele é mais estreito. Então, ele exige que para você acentuar a curvatura, que você use uma broca menor e mais fina. Se eu fosse utilizar uma broca mais larga, mais grossa para fazer essa curvatura, eu ia ter aberto essa curvatura toda, porque eu ia estar comendo muito as laterais, tá? Então, a gente tem sempre que usar para acentuar a curvatura uma broca de tamanho proporcional ao dedo, tá? Se for menor, você usa uma broca menor. Se for maior, você pode usar uma broca maior, tá bom? Bastante cuidado aqui, bastante delicadeza, só para dar uma acentuada rápida. E agora, para fazer alguns poucos ajustes por cima, eu vou estar utilizando a lixa Mandril de gramatura 80, tá? Ah, Karine, mas essa broca, essa lixa é muito bruta, é extremamente pesada. É mesmo. Essa broca é extremamente bruta, por isso você tem que ter um controle da sua mão para você não remover todo o produto de cima dessa unha. A gente vai estar aqui fazendo um trabalho de nivelamento e eu vou estar afinando algumas partes aqui que eu não quero que estejam tão altas, como a área da cutícula, por exemplo, e essa pontinha aqui. Essa broca também me ajuda muito a ajustar as laterais, tá? Ó, eu vou desbastando as laterais como eu faria com uma lixa manual, tá? Vou fazendo o mesmo procedimento que eu faria com a lixa manual também. Ela dá um estreitamento nas laterais dessa unha. Ó. Ela deixa tudo muito niveladinho. Tira todas as imperfeições, tudo que eu não quero aqui nessa unha. Eu gosto de utilizar essa lixa porque ela é rápida, tá? Ela faz o procedimento que eu preciso de forma bem rápida. E ó, pronto, já fiz tudo que eu tinha para fazer com ela. E agora eu vou dar mais um leve ajustezinho com a lixa manual, tá? Não vou utilizar muito, só vou deixar aqui bem retinho essas laterais e a parte aqui de baixo do caimento. Eu preciso deixar isso aqui reto, eu preciso deixar isso aqui proporcional, acompanhando a minha unha natural. Então, eu vou vir com a minha lixa aqui por baixo, ó, reta, por baixo da borda livre e vou deixar ela totalmente reta. Como se ela tivesse crescido ali mesmo e ido para a borda livre, como se fosse minha unha natural. Ó, você pode perceber aqui como com a fibra essa unha agora ficou perfeita na lateral, ela não está mais faltando, tá? Então só vou dar uma passadinha de lixa aqui, só para deixar ela mais retinha, não ficar com um caimento feio. Deixar bem ajustadinha, perfeitinha. Pronto, ó. Só vou dar mais uma ajeitadinha aqui nessa lateral. E também vou dar uma passadinha de leve, bem de leve, por cima, para deixar esse acabamento mais suave. Porque a broca de gramatura 80, ela é bem bruta, tá? E por ela ser bruta, ela faz umas ranhuras bem profundas. Então, dessa forma, eu vou estar aqui passando um pouquinho essa lixa por cima, só para tirar esse aspecto grosseiro. E olha só como é que ela já tá.
Agora eu vou te dar uma super dica para fazer acabamento fino de ponta. Às vezes a gente não consegue identificar a espessura que uma ponta tá só no olhômetro. Então eu vou passar minha caneta permanente na ponta da minha unha para ver a espessura da minha curvatura. E em seguida eu vou vir novamente com a broquinha diamantada só para te fazer essa demonstração de acabamento. Vou utilizar ela inclinada, meio que apontando para baixo, tá? A ponta dela vai estar em direção à minha mão, para que eu consiga fazer essa curvatura perfeita, tá? Ó, eu trabalho ela um pouquinho mais inclinada, tá vendo? Acabamento bem suave, não tem muita coisa para mexer, tá? Essa unha aqui já tá da maneira que a gente quer. Olha como ficou essa curvatura C, linda, impecável. Ó, parece até que esse alongamento foi aplicado agora. Vou fazer a limpeza para poder visualizar melhor. E vou pegar a minha lixa manual só para tirar esses riscos aqui de caneta da ponta, só para poder apagar isso aqui, tá? E a gente poder finalizar esse alongamento. Agora eu vou aplicar o meu top coat. Aplico primeiro da metade da unha para baixo e depois o restinho de produto que fica no pincel eu levo em direção à área da cutícula. Se eu for com um pincel cheio de produto direto para a área da cutícula, vai escorrer para a cutícula. Você precisa estar fazendo antes a aplicação da metade da unha para baixo. Antes de aplicar o top coat, se você quiser, você pode estar fazendo a remoção da cutícula, tá? Uma remoção leve, não precisa ser profunda, porque a gente já bate bastante com a lixa na cutícula no momento de fazer o alongamento, tá? Essa unha foi para a cabine por 1 minuto para a secagem do top coat e agora eu passo um olhinho para hidratar a cutícula e olha o resultado dessa unha. Parece que esse alongamento foi aplicado agora. Perfeito, coloração do gel uniforme, tá? Vou dar uma aproximação aqui na câmera para você poder ver melhor o resultado espetacular que ficou esse alongamento. Olha isso, que naturalidade, que gracinha, ó. As laterais perfeitas. É assim que você faz um alongamento, tá? Uma manutenção de maneira simples, com acabamento fino, com acabamento natural. Treine a técnica da caneta em casa, tá? Treine essa técnica para que você consiga fazer acabamento fino na ponta do seu alongamento.